Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Nessa terça-feira o nosso foco vai ser o início das semifinais da Libertadores da América, jogo entre Atlético Mineiro e River Plate, jogo de ida na Arena MRV. O Atlético precisa construir um bom resultado para jogar a volta na Argentina. Além disso, nós temos um jogo atrasado na Série A do Campeonato Brasileiro entre Fluminense e Atlético Paranaense, válido pela 17ª rodada, jogo que vale disputa contra a zona de rebaixamento, né? Nesse momento, Fluminense fora com 33 pontos, o Atlético Paranaense dentro com 31. O Fluminense tem um jogo a menos do que a maioria e o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos do que a maioria. E também temos a terceira rodada da Liga dos Campeões. Temos o confronto da final do ano passado, da temporada passada, né, que aconteceu nesse ano, Real Madrid e Borussia Dortmund. O Milan pega o Bruges, o Arsenal com uma cotação bem esmagada enfrenta o Shakhtar Donetsk. Tem aquele trava-língua de sempre, o PSG com o PSV, vira e mexe a gente confunde, hoje eles vão jogar um contra o outro. E a Juventus pega o Stuttgart, que deu um certo trabalho para a equipe do Real Madrid na primeira rodada. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 22 de outubro. Vou começar esse planejamento pedindo o seu like nesse vídeo e quero falar sobre coisa boa, sobre promoções, tá? Tô aqui com a minha blusa da minha parceira Betfair, né? Uma blusa que já tá entrando agora folgada. Estou emagrecendo, finalmente. Eu tomei vergonha nessa minha cara rechonchuda. E tem 3 novidades lá. A primeira é melhor ainda. Mais uma vez, Betfair colocando comissão zerada num jogo de Libertadores. Atlético Mineiro e River Plate não vai ter comissão. Todas as comissões que você pagar serão reembolsadas em dinheiro, não é em free bet, é em dinheiro para você, tá bom? Leia o termo de uso, mas não tem muito que ler não. Em 24 horas no máximo, a sua comissão será reembolsada, tá? Então, qualquer mercado que você trabalhar na exchange da Betfair, maior bolsa esportiva do mundo, se você não é cliente ainda, o link vai estar aqui embaixo, você clica ali em novo cliente, se você já tem cadastro, você clica ali em já tem o cadastro, e você vai aproveitar esse jogo com uma liquidez muito boa, claro, e sem comissão, tá bom? Cada vez mais a Betfair olhando com mais carinho, com mais atenção para o mercado brasileiro. Eu acredito, pelo contato que eu tenho com eles, pelas coisas que a gente já conversou, pelo que eu tenho recebido de informações, que a Betfair está muito focada agora no mercado brasileiro, tá? Então, isso aqui tende a ser muito mais frequente, fora as outras melhorias que eu sigo cobrando para o nosso cenário nacional aqui. Fechou? Então, aproveite. Outra promoção legal é para o jogo do Real Madrid com o Dortmund. Para o Real Madrid vencer o Dortmund com uma cotação de 4. Aqui é mais para quem é iniciante, né? Porque você vai apostar no máximo R$10. Também é a mesma coisa para Cruzeiro e Lanús, 5 para o Cruzeiro vencer o Lanús. A cotação do Real Madrid nesse momento está 1,44, então você tem uma cotação de 1,44 comparado com a outra de 4, e você tem um Cruzeiro que joga na quarta-feira com também essa super cotação de 5. Tá? Vou deixar os 3 links aqui embaixo para você aproveitar caso você tenha interesse. Obviamente, essa do Real Madrid me parece uma excelente opção, afinal de contas, o risco de uma cotação de 4 é bem mais interessante. Porém, você tem um limite, obviamente, para apostar. Fechou? Finalizando os recados, vamos então voltar para o nosso planejamento. Vou começar com Liga dos Campeões. Tá? Vou filtrar alguns jogos para a gente poder trabalhar, não vou trabalhar todos esses jogos porque a gente tem conflito de horário, tá? E a gente vai separar por conhecimento das equipes e necessidade das equipes, depois a cotação. Cotação muito esmagada, eu prefiro ficar de fora. Por exemplo, Mônaco e Estrela Vermelha. Eu não tenho trabalhado o Mônaco com muita frequência. E ao mesmo tempo, temos Milan e Bruges. Eu tenho trabalhado o Milan com mais frequência. Então eu vou optar por fazer o jogo do Milan. Às 16 horas eu tenho um Real Madrid Borussia Dortmund, que foi a final dessa última temporada, ainda aconteceu nesse ano. Real Madrid venceu o Borussia Dortmund e foi campeão. Então, 1,44 a cotação do Real Madrid. Eu vou eliminar esse jogo do Arsenal com o Shakhtar Donetsk. Posso até vir aqui e eu vou deixar um pouco de lado esse jogo do Arsenal com o Shakhtar Donetsk porque eu tenho uma cotação extremamente esmagada. Eu sei das capacidades do Shakhtar. Sei que é um time que gosta de jogar de maneira reativa, que pode até vir a surpreender o Arsenal dentro do Emirates, mas
é uma cotação muito esmagada para mim, tá? Outro jogo, Girona e Slovan Bratislava. Eu tenho acompanhado pouco o Slovan Bratislava e o Girona, depois dessa classificação para Champions, também tenho trabalhado menos. Acho a cotação do Girona muito esmagada pelo risco, tá bom? Eu sei que o Bratislava não está no nível de La Liga, mas ainda assim eu prefiro ficar de fora. Aston Villa e Bolonha já é um jogo um pouco mais parelho. Mas se você tivesse que escolher entre dar atenção para Real Madrid e Borussia Dortmund e Aston Villa ou Bolonha, você pode ter um pouco mais de complicação. Mas é um jogo que você pode deixar ali de segundo plano, né? Não é um jogo ruim. Sturm Graz e Sporting é o mesmo cenário de Aston Villa e Bolonha. A gente tem trabalhado com frequência os jogos do Sporting. Eu, na temporada passada, acho que eu fiz praticamente todos os jogos do Sporting nas competições. Mas é o mesmo horário de Juventus e Stuttgart, PSG e PSV e Real Madrid e Borussia Dortmund. Então, eu optei por selecionar 3 jogos das 16 horas, que foi o Real, o PSG e a Juventus, tá? E um jogo das 1h45, que foi o Milan. Você pode mudar essa ordem, você pode inverter tudo, você pode replicar a mesma análise que eu vou fazer para esses aqui, para os outros, não tem problema nenhum, fica a seu critério, você pode tentar fazer tudo. Aí é por sua conta e risco. Já estive nessa fase e queria fazer de tudo, não tinha quem me segurasse. Tá? Vamos começar então com o Milan e Bruges. Primeiro, classificação. Terceira rodada, o Milan nesse momento na 32ª posição. São 2 jogos com 2 derrotas, 1 gol marcado e 4 gols sofridos. Então eu já tenho, além de um favorito, eu tenho uma necessidade muito grande. Você vê que o Bruges ele já tem 3 pontos. Nada, já tem uma vitória. Aqui ele já tem uma vantagem sobre o Milan, né? Então o Bruges, por exemplo, já está na área aqui de playoff. Ele passaria para o playoff da Liga dos Campeões. Teria que fazer um playoff antes das oitavas? Teria, mas ele se classificaria. Então é um Milan que precisa muito dessa vitória. O Milan ele vem vivendo um período de tentativa de retorno daquelas épocas de ouro, né? Para quem acompanha as redes sociais do Milan sabe que eles ficam o tempo todo postando aqueles vídeos do Dida, do Shevchenko, do Kaká, dos títulos da Liga dos Campeões, porque realmente, poxa, foi uma época de ouro do Milan, mas o Milan ultimamente, além do título italiano que ele conseguiu conquistar recentemente, tem sido um período mais fraco, né? Os torcedores estão reclamando muito, para quem acompanha a rede social sabe disso. Mas é um nível de enfrentamento que permite até esse tipo de cotação. Eu já acho uma cotação esmagada demais. Sinceramente, não acharia estranho o Milan estar com uma cotação de 1,60. Eu sei que o Bruges é o inferior tecnicamente, mas o Bruges ele não precisa da vitória especificamente nesse jogo. Ele vai jogar para pontuar na Itália, para depois ele jogar outro jogo dentro de casa, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Bruges aqui na Liga dos Campeões, o Bruges jogou contra o Dortmund, perdeu por 3-0 e depois venceu o Sturm Graz. Ele fez o contrário, ele perdeu em casa e venceu fora. Então se ele puder empatar com o Milan fora, quem sabe, vai a 4 pontos e aí, no próximo jogo dentro de casa, claro, tenta pontuar ou tenta vencer. O Milan não pode mais pensar em pontuar 1 ponto só, até porque ele não conseguiu ainda. O Milan tem que vencer, né? O Milan jogou contra o Liverpool, aqui, perdeu por 3-1, e depois ele foi enfrentar o Leverkusen, até deu trabalho, mas acabou perdendo por 1-0. Então, dentro de casa, tem obrigação de fazer os 3 pontos. Esse é o tipo de jogo que eu costumo chamar que ele é muito mais direcionado para um trader do que para um punter, tá? Por quê? Dentro do primeiro tempo, você pode tentar explorar esse back favorito ao Milan, porque o Milan ele tem obrigação e o Bruges ele tem muito mais o foco no ponto. Então, provavelmente a gente vai ver aqui um time jogando teoricamente sozinho, com muita posse de bola, com muito volume, empurrando o Bruges para trás. Dá para fazer certo? Dá para tirar bom proveito disso se você é um trader? Dá. Se o Bruges não conseguir sair para contra-ataque, você tem um mercado estabilizado. Mercado estabilizado, você tem uma condição de ficar exposto por muito mais tempo. Quanto mais ações ofensivas o Milan entregar, mais estabilizado o mercado vai ficar e você pode ir tentando encontrar esse primeiro gol do Milan. Você pode até ter uma margem ali de prejuízo, dependendo da sua metodologia, para tentar encontrar esse primeiro gol do Milan. Vale a pena se o Milan te entregar exatamente isso. Agora, se for um jogo do Milan, onde o Milan permite que o Bruges saia para contra-ataque, o Bruges finaliza no alvo, isso não faz nenhum sentido para você ficar exposto a favor do Milan, porque o mercado ele vai começar a saturar essa paciência e vai começar a subir essa cotação. E aí abre espaço para outro tipo de trade, que é a correção do favorito. Então é um jogo muito mais direcionado para o trade no primeiro tempo, tá? Por que eu acho que é mais direcionado para o trade? Porque o Bruges, se ele vier de fato para tentar buscar o empate, ele pode jogar o jogo inteiro fazendo uma boa ação defensiva. E aí você tentar explorar um menos 1,25, menos 2,25, um handicap muito avançado para o Milan, ou até mesmo essa cotação de 1,45 para o Milan pode não ser tão interessante, tá? Pausa para mudança de câmera. Minha câmera simplesmente
faleceu, tô usando a outra. Se você é um punter, o melhor cenário que eu gosto nesse tipo de situação, quando eu não confio tanto no favorito, é esperar uma cotação no segundo tempo mais elevada para colocar ali uma parte da stake ou até a stake inteira, dependendo do meu método. Porém, a gente sabe que o bonde pode passar e a gente pode não pegar, ou seja, o Milan pode abrir o placar cedo. Vai de cada um. Eu acredito na seguinte opção. Se eu selecionei para trabalhar dessa maneira, o Milan marcou cedo, paciência. Não vou ficar me culpando, não vou ficar me martirizando, não vou ficar tentando buscar uma outra oportunidade no jogo se eu não me preparei para isso. Se você conseguir ser assim também, ótimo. Se está dentro da sua metodologia, perfeito. Se não, você tem a opção de tentar os handicaps asiáticos. Mas lembre-se que o Bruges também tem interesse de pontuação. Então, se ele conseguir buscar um cenário de empate com o Milan até os 60, 70 minutos, pode ficar mais difícil para o Milan progredir com gols durante o jogo. O Milan só vai ter essa facilidade se ele conseguir abrir o placar cedo, e olhe lá, tá? Principalmente se o Bruges sair na frente do placar, que pode acontecer, óbvio, né? Aí o Milan teria ainda mais dificuldade para poder colocar um handicap asiático. Então toma um pouco de cuidado com isso, tá? Para mim é um jogo para ficar assim de olho a favor do Milan, apesar dele não estar entregando isso tudo, mas toma um pouco de cuidado na cotação. Eu, como sou um trader, não tenho essa preocupação. Eu posso trabalhar dentro de uma estabilidade do preço no primeiro tempo. Agora, se você é um punter, já se preocupa com isso, porque o Milan, em 2 jogos da Champions, não conseguiu vencer. Ele vai vir com muita gana, mas o Bruges não tá à toa, tá? Não é um fantoche. Na Série A, a gente já consegue ver um Milan no Campeonato Italiano bem diferente da Champions. 3 vitórias em 4 jogos, bastante iniciativa, não falhou em marcar em nenhum jogo. Uma equipe até que consegue ter um nível ofensivo com bastante confiança, né? Quase 3 gols de média por jogo. Então dá para ficar de olho sim a favor do Milan. Mas o Bruges, olha lá, ó, fora de casa, na Bélgica, teve 3 vitórias em 6 jogos, só perdeu 2, tá? Então toma um pouco de cuidado com essa cotação que você vai se expor ao Milan. Também às 16 horas, temos o jogo da Juventus com o Stuttgart, mais um time italiano enfrentando um time alemão. Na tabela de classificação já tem uma Juventus com 2 vitórias em 2 jogos, um saldo de 3, dentro da área de classificação direta aqui, então um time realmente que está muito bem. Venceu o PSV no jogo de ida, aqui embaixo, aqui ó, por 3-1, tomando gol, e depois venceu o RB Leipzig por 3-2, tomando 2 gols, mas vencendo. Venceu o Leipzig na Alemanha, não é fácil, tá? Bom resultado da equipe da Juventus. O Stuttgart, nesse momento, está aqui com 2 jogos, um empate e uma derrota. A derrota foi para a equipe do Real Madrid, fora de casa. O Stuttgart jogou, além do Real Madrid, contra a equipe do Sparta Praga, empatou 1-1. Foi um resultado ruim para o Stuttgart. Mesmo sabendo da força do Sparta, foi um resultado ruim, porque jogou bem contra o Real Madrid, poderia ter conquistado 3 pontos, contra o Sparta não conseguiu. Agora já fica um pouco mais difícil, ter que enfrentar a Juventus. O problema, né? É o ônus de você ter ficado em segundo lugar do campeonato alemão. A tabela do Stuttgart não foi nada fácil já. Pegou um time acessível do Sparta, não conseguiu vencer, já pega uma Juventus depois de ter pego um Real Madrid. Não é fácil. Jogar fora de casa para o Stuttgart contra Real Madrid e Juventus não está sendo fácil, né? Então, não dá para contestar uma cotação de 1,83. A cotação da Juventus ela é justa, né? A Juventus na Série A italiana ainda não perdeu, está invicta, tem 2 vitórias, saiu na frente em 60% dos jogos, em 80% não sofreu gol. É muito difícil fazer gol na Juventus, apesar do PSV ter conseguido e do Leipzig também. O Stuttgart, fora de casa, na Champions, perdeu para o Real Madrid do jeito que foi, acabou sendo um placar relativamente elástico com o gol do Endrick no final, mas até o finalzinho o Stuttgart estava segurando 1-1 com o gol do Undav. Depois é que o Rudiger fez o gol de cabeça e só depois, quando o Stuttgart foi para cima, que o Endrick achou aquele gol no final com a finalização de fora da área. Então, não foi um Stuttgart assim que fez uma partida tão ruim. O problema do Stuttgart foi não ter vencido o Sparta, né? No campeonato alemão, apenas uma vitória, sofreu 10 gols. Esse é o grande problema do Stuttgart. É uma equipe muito agressiva, que cria muita situação de perigo, mas que cede muita oportunidade. Acabou de vir de um cacetinho sofrido para o Bayern de Munique, né? Se não me falha a memória, 4-0, exatamente. O jogo virou 0-0 no intervalo e o Bayern simplesmente massacrou o Stuttgart no segundo tempo, com o Harry Kane fazendo mais 3 gols, se não me falha a memória. Então é um Stuttgart que tem oferecido muita chance para o adversário, por isso eu não consigo contestar essa cotação da Juve. Para mim, sim, é uma cotação justa, tá? Eu vou trabalhar com correção de preço, porque se a Juventus não entregar o que se espera no primeiro tempo, essa cotação vai corrigir. Agora, se ela entregar, essa cotação tem até campo para derreter, né? Então, trabalhar com correção de preço aqui eu acho que é a melhor opção. Dá para trabalhar também com o cenário de gols, porque o Stuttgart não sabe jogar de maneira defensiva.
tá? Acho muito difícil de se imaginar um Stuttgart pensando em pontuação depois de ter deixado de vencer o Sparta dentro de casa. E depois de ter perdido, obviamente, pro Real, que já era uma derrota esperada. Então, eu não tô vendo um Stuttgart muito paciente para ficar esperando a Juventus. O Stuttgart provavelmente vai tentar jogar de maneira reativa e, se possível, até tentar surpreender a Juventus, como fez no início do jogo contra o Real Madrid. Então, é um jogo, na minha opinião, pra gente pensar em gols. Eu não duvido da Juventus sofrendo aqui. No Campeonato Italiano sofreu apenas 1, mas na Champions, em 2 jogos, já sofreu 3. Por quê? O nível de enfrentamento é diferente. Mesmo sendo um PSV, sofreu, PSV agressivo. Sofreu contra o Leipzig é agressivo. Vai pegar um Stuttgart agressivo. Não duvido de uma possibilidade também de ambas marcam por aqui. O 2,5 tá 1,73 e o ambas marcam tá 1,67. Não são cotações boas para o pré-live. Você pode esperar para tentar buscar alguma coisa no live, tá? Na minha opinião, acho que é o melhor cenário. Olha aqui, olha. Apesar de não estar numa fase muito boa, fora de casa, o Stuttgart precisou de 3 finalizações no alvo para marcar um gol. A Juventus precisa de bem mais, tá? Então é um time traiçoeiro no contra-ataque. Depois disso, nós temos o confronto trava-língua entre PSG e PSV. O PSG é favorito, obviamente, e teve uma vitória, diferente do PSV, que teve 2 jogos onde pontuou apenas uma vez. O PSV pegou, se não me falha a memória, o campeão da Alemanha, o Leverkusen, tomou uma porrada no jogo de ida. Na verdade não tem jogo de ida e volta, né? Mas no jogo de início aqui, no primeiro jogo, foi... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Acho que foi 4. Não tá nem aparecendo aqui, faz um tempinho já. Mas foi uma goleada do Leverkusen para cima do PSV e depois ele empatou dentro de casa contra o Sporting. O PSV jogou 2 vezes em casa e agora provavelmente vai jogar 2 partidas fora. O PSG estreou na competição contra o Girona, venceu com um gol, se não me falha a memória, um gol contra nos últimos segundos de jogo e depois perdeu para o Arsenal no Emirates por 2-0. E foi uma derrota, assim... Uma senhora derrota, apesar do placar, foi uma derrota que colocou em evidência como o time do Arsenal era superior. Não foi uma vitória aleatória. Foi, de fato, uma inferioridade do PSG, tá? Só que aí é nível de enfrentamento, né? Quando você pega um Girona, você é muito favorito. Você pega um time do Arsenal, você, de fato, é a zebra. Agora você pega um PSV que não tem medo de atacar, que não tem medo de marcar, que não tem medo de se expor. E aí me fica aquela dúvida. Na minha opinião... é um jogo que o PSG pode se complicar. Eu sei que com essa exposição toda do PSV da Holanda, o PSG vai ter oportunidade de penetrar na área, de finalizar, de criar situação de perigo, de marcar gol. Mas eu não duvido que o PSV também consiga fazer esse tipo de situação no contra-ataque, uma marcação-pressão, um roubo na saída de bola, que é o que o Peter Bosz gosta de fazer, né, o treinador do PSV. Então, para mim, eu não vou confiar esse jogo numa vitória seca do PSG. Se você é um trader por aqui, para mim é um jogo para correção de preço, aonde se o PSG não estiver entregando o que se espera dele, essa cotação ela pode corrigir, só que é um jogo altamente perigoso para se trabalhar a correção, porque se você não tem metodologia fincada mesmo, aquela onde você sabe exatamente onde está entrando, onde está saindo e por que você está fazendo isso, você pode tomar um gol contra a posição, né? Então é muito bom você estar bem focado nesse jogo. Por isso que é preocupante você colocar 3, 4, 5 jogos às 16 horas ao mesmo tempo, tá? Porque esse já é um jogo bem cabreiro. Se o PSV é bom de contra-ataque, mas o PSG não está entregando tudo, eu vou querer me envolver contra o PSG sem ter metodologia, aí eu vou buscar uma correção que não está me entregando tanto, o PSG pega na bola, o mercado segura, eu não saio da posição, eu titubei, gol. Então é mais difícil, tá? Mas tem um caminho, tem um caminho. Assim como você pode encontrar um PSG massacrando o PSV e tentar buscar um back favorito. Aí é por sua conta e risco. Eu provavelmente não pretendo fazer isso porque eu sei do risco que o PSV pode apresentar numa roubada de bola, como gosta muito de fazer o seu treinador, tá? Não duvido também nesse jogo de um ambas marcam, a cotação tá bem ruim no pré-live, vamos deixar pro ao vivo, e não duvido de um jogo para pelo menos 3 gols, que também tem uma cotação ruim e dá para deixar pro ao vivo, tá? Esse é um jogo onde eu acredito que o PSV possa aprontar, marcando um gol, saindo na frente, empatando um jogo, fazendo esse tipo de coisa, tá? Então se você quiser trabalhar a favor do PSV, assim como no jogo ali do Milan, tenta buscar uma cotação mais elevada se você é um Panther, tá bom? Aqui ó, só para ter noção, é óbvio que o nível de enfrentamento é um pouquinho diferente, mas a Ligue 1 não é tão superior assim à Eredivisie não, tá? Vamos ser sinceros, o campeonato francês ele é isso aí. O PSG ele já começa campeão, o máximo que ele pode fazer é ser campeão ou não, tá? Então o PSG 4 vitórias em 4 jogos na França, o PSV 5 vitórias fora de casa na Holanda.
atual campeão por lá, tá? Joga muito bem. 3,40 de média de gols marcados. 4,20 de média de gols total fora de casa. Precisa de 2,29 de finalizações no alvo para marcar um gol. O PSG também precisa de pouco. Por isso que é um jogo perigoso para contra-ataque. Para mim, eu ficaria mais de olho no mercado de gols. Tá? Para finalizar a Champions, aí para mim você pode selecionar outros jogos. Nós temos a final da Liga dos Campeões da temporada passada. O Real Madrid foi campeão vencendo por 2-0 a equipe do Borussia Dortmund. O Real Madrid nesse momento vai com uma vitória e uma derrota. O time do Real Madrid venceu a equipe do Stuttgart e perdeu para o Lille por 1-0. Então, dá para ver ainda que não é um Real Madrid 100% confiável. Na La Liga vem de uma vitória sobre o Celta Vigo, chegou a marcar um gol, tomou um empate, teve que fazer um gol no final com o Vini Júnior. Ainda vê o Barcelona ali de perto, mas não pode dar mole porque senão o Barcelona vai esticar. E dentro de casa vem com uma moral muito grande, né? 5 vitórias, 5 jogos, 80% dos jogos é a equipe que sai na frente do placar. E enfrenta um Borussia Dortmund que tem basicamente 2 pesos e 2 medidas. Na Liga dos Campeões é um leão, é o líder nesse momento, com 2 jogos, 2 vitórias, um saldo absurdo depois de uma goleada para cima do Celtic e um gol sofrido apenas, justamente para o Celtic, né? O Borussia Dortmund venceu por 7-1 o Celtic e também havia vencido o Bruges por 3-0. Vem de uma vitória contra o São Paulo em casa por 2-1. Não foi uma vitória fácil, porque ele chegou a estar na frente, tomou um empate com um belo chute fora da área do São Paulo. E quem fez o gol? Senhil Guirassy, né? Jogador muito importante que veio do Stuttgart. Excelente contratação do Dortmund com a saída do Niklas Füllkrug. Porém, no campeonato alemão, o Dortmund não venceu nenhuma ainda fora de casa. Não saiu na frente nenhuma vez, tomou bem mais gols do que marcou, vem de 2 derrotas e um empate. Precisa de 7 finalizações no alvo para marcar um gol. Eu sei que o Borussia Dortmund tem o Guirassy, né? Agora, o Real Madrid em casa é muito forte. Tá acostumado já, né? Os confrontos com o Dortmund estão ficando cada vez mais frequentes. O Dortmund, com essa vantagem de pontos, ele não precisa cair no jogo do Real. Qual que é o jogo do Real Madrid? O Real Madrid geralmente ele atrai o adversário para jogar em velocidade. Tem a capacidade de jogar propondo o jogo? Tem. Gosta de fazer? Quando preciso, faz. Mas o que gosta mesmo, na maioria das vezes, é de tirar o adversário do seu conforto para tentar jogar em velocidade. Aí vai Mbappé, aí vai Vini Júnior, aí vai Rodrigo, vai Valverde, vai um monte de jogador em velocidade. O Dortmund não precisa se expor. Então talvez o Dortmund faça um jogo muito mais contido, chamando o Real Madrid de fato para cima para jogar em velocidade. Aí o Dortmund pode explorar a velocidade do carinha DM, não sei se ele vai estar disponível para o jogo, mas ele é bem veloz. Ele pode explorar a velocidade do próprio Guirassy no contra-ataque, né? Então é um estilo que o Dortmund pode aplicar, além das bolas paradas, claro, que o Dortmund pode subir para tentar cabecear. Esse tipo de jogo ele vai segurar a cotação do Real, você vai ter oportunidade de trabalhar a favor do Real Madrid por aqui, mas você vai ter que tomar cuidado com os contra-ataques, tá? Dá para pensar então numa vitória do Real Madrid? Se você é um trader, você pode tentar explorar. Eu prefiro vir aqui para um jogo para correção de preço, porque se o Real Madrid não quiser fazer esse jogo de proposição, o Dortmund pode ter um pouco mais da posse de bola e o mercado pode ir subindo a odd do Real em gota-gota. Não vai ser uma subida tão forte. A única coisa que vai empurrar essa cotação do Real Madrid para cima seria um Dortmund jogando com a posse no campo ofensivo, tirando qualquer possibilidade do Real Madrid tomar ali o meio-campo. Seria difícil de acontecer em pleno Bernabéu. Não é impossível, mas é bem difícil, tá? Se você é um Panther por aqui, eu não entraria a favor do Real a qualquer preço. Eu sei que a defesa do Dortmund é uma mãe, toma gol de todo mundo, mas eu não entraria a favor do Real a qualquer preço. Esperaria um pouquinho mais, tá? Eu gosto de um cenário para 3 gols, 1,40 é horrível, mas é um cenário pra gente trabalhar ao vivo. Não duvido de um ambas marcam. Aí tem que ver se o Courtois tá no gol. O Courtois no gol geralmente ajuda muito mais. Aí o Real Madrid pode ter sim talvez uma vitória mais tranquila ou até empatar 0-0. Mas depende muito do cenário, de quem tá no gol. Provavelmente é o Courtois. E eu não duvido de um Dortmund fazendo de fato um jogo bem compactado, porque quem precisa de fato vencer para dar uma resposta depois da derrota pro Lille é o Real. Então o Dortmund com 6 pontos ele tá tranquilo. Você imagina, vencer o Bruges de goleada, mini goleada, né? Socar uma goleada no Celtic, empatar com o Real no Bernabéu, pro Dortmund tá excelente. Não é garantia de classificação, mas é muito próximo disso, tá? Então eu pegaria a cotação, se eu fosse um Panther, do Real um pouco mais elevada. Até porque o Real também tem tomado gol com frequência, né? Tomou do Lille, tomou do Stuttgart, tomou do Celtic, ó.
Vamos buscar lá embaixo. Tomou do Las Palmas, não tomou do Betis nem da Sociedad, tomou do Stuttgart, do Espanhol, 2 do Alavés, 1 do Atlético de Madrid, 1 do Lille, do Villarreal não sofreu do Vigo, Celta Vigo, tá? Então vem sofrendo. O Dortmund tem um bom ataque. O Guirassy pode aparecer nesse jogo. O ADM também. O que o Dortmund não pode fazer é ficar só plantado, porque se o Real Madrid sair na frente, aí o Dortmund vai querer colocar as asinhas de fora e o Real Madrid vai ter a possibilidade de contra-atacar. Potencial para esse jogo virar over é o Real Madrid na frente. Quanto mais cedo o Real Madrid achar um gol, melhor, tá? O Dortmund segurando lá atrás ou com 1-0 e ainda mais recuado, não me deixa tão à vontade assim para trabalhar a favor de gol. Fechou? Os outros jogos, como eu falei, verifica a questão de conhecimento que você tem das equipes, do quanto que o jogo que você selecionou para trabalhar vai te exigir de atenção. Por exemplo, como eu falei, PSG e PSV é um jogo perigosíssimo. Se o Dortmund estiver contra-atacando o Real, é um jogo que vira perigosíssimo. Se o Stuttgart estiver contra-atacando a Juventus, é um jogo que vira perigosíssimo. Às vezes você está com uma posição aberta, você pode se complicar querendo olhar para outros lados, tá? Antes de querer fazer tudo, faça bem feito o que você está fazendo agora, tá? Antes de querer fazer tudo, faça bem feito que você já abriu a posição, certo? Não pensa, mas tem outra oportunidade ali. Mas tem outra oportunidade lá. Você está cuidando bem da primeira oportunidade que você viu antes de você querer aproveitar tudo? Você está vendo? É a mania do gordo, né? Você já está mastigando um negócio e está pensando em comer outra parada que está vindo ali. Calma. Termina de mastigar isso aqui primeiro, tá bom? Vai fazer bem. Vamos falar agora sobre Brasileirão. Fluminense e Atlético Paranaense. O Fluminense vem de uma vitória importante no clássico contra o Flamengo e o Atlético Paranaense vem embalado, mas muito embalado, morro abaixo. Mas não para mais. A situação do Atlético Paranaense é difícil. Se eu não me engano aqui, deixa eu ver há quanto tempo o Atlético Paranaense não sabe o que é vitória. São 5 jogos sem vitórias e 4 derrotas consecutivas. Pelo menos no que tem de informação aqui. Vamos pegar os últimos jogos do CAP. Perdeu para o Corinthians, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Racing na eliminação da Sul-Americana. Depois de ter vencido o Racing por 1-0 em casa, né? Então, a última vitória do CAP no Campeonato Brasileiro, olha, vou até consultar aqui os universitários. Se não me falha a memória, já tem bem mais que 2 meses. Caraca, foi contra o Bragantino. Não, o Bragantino foi Copa do Brasil. Foi contra o Cuiabá no dia 28/7, fora de casa. Rapaz, muito tempo. Muito tempo. 7, 8, 9... vai fazer 3 meses. Caraca, é muito tempo. E mesmo com 2 jogos a menos, não dá para descartar que hoje o CAP é um candidatíssimo a rebaixamento. Eu sei que vencendo os dois, virtualmente vencendo os dois, o CAP sobe aqui quase para a 10ª colocação. Mas aí contar com o ovo no brioco da galinha é diferente, né? E o Fluminense vem se recuperando. Então, assim, eu gosto muito de dar atenção para o momento emocional dos jogadores. E o momento do CAP é horroroso. Do Fluminense é bem melhor, né? No PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Fluminense vem de uma derrota apenas nos últimos 7 jogos, né? Porque perdeu outra no início. Vem de 4 vitórias nos últimos 8. E o Atlético Paranaense venceu 2 nos últimos 8, vindo de 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar. Nunca foi uma equipe muito forte fora de casa o CAP. Sempre jogou muito bem em casa, mas o fator casa esse ano não está do lado do Atlético Paranaense. Olha só, o Atlético Paranaense em casa é o 18º pior mandante. E era justamente isso que sustentava o CAP na maioria das vezes. Se não me falha a memória, é ano de centenário do CAP. Cara, os caras têm que começar a correr. A situação tá complicada. O número de gols marcados é igual, mas o número de gols sofridos do CAP é bem maior. O Fluminense tem muito mais iniciativa, falha menos em marcar. O aproveitamento das duas equipes é praticamente igual em relação à finalização. O primeiro tempo do Fluminense sempre foi melhor, joga bem melhor. Mais gols marcados, menos gols sofridos, mais vitórias e nenhuma derrota. O Fluminense não perdeu nenhum primeiro tempo ainda, mas no segundo tempo o Fluminense deixa a desejar em gols sofridos. Então é um segundo tempo mais over. Outra coisa que o Fluminense tem que tomar cuidado é a bola aérea. O Fluminense sofreu 9 gols de cabeça e o CAP marcou 6. O CAP também sofre bastante, mas o Fluminense não tem marcado tanto. Então a bola aérea do CAP pode complicar. Como o time do Atlético Paranaense está numa situação bem apertada e é um confronto direto, para mim, é um favorito que pode se complicar aqui o Fluminense. Eu sei que o Fluminense está numa boa fase, vai ter o apoio da torcida, a torcida do Fluminense vai empurrar o time, mas o time do CAP é traiçoeiro, sabe contra-atacar, sabe jogar o jogo. O problema do CAP sempre foi jogar fora de casa. Tem sido muito difícil, tá? Então, eu não discordo da cotação do Fluminense, eu acho ela justa, mas eu acredito que é um favorito que pode se complicar dado a importância do confronto. Talvez, o que vale aqui para o Fluminense? Não é um jogo que o Atlético
Atlético Paranaense pode pensar em jogar para empatar. Porque você somar 29 jogos, né, tirando um atrasado, e somar apenas 32 pontos, não é legal. Você vai ter ainda a condição de sair da zona de rebaixamento com a vitória no 30º jogo, mas não é um resultado legal. Então, talvez o Atlético Paranaense não faça um jogo tão fechado. Talvez ele faça um jogo mais agressivo. E essa agressividade é que pode fazer com que o jogo seja com potencial para mais gols, ao invés de ser um jogo só para se pensar a favor do Fluminense, tá? Então, para mim, é um jogo que o Fluminense pode se complicar porque o CAP tende a jogar de maneira mais agressiva. Eu não duvido também o jogo para o ambas marcam, que tá pagando 2, não é uma cotação ruim. Um jogo para pelo menos 2 gols, tá aqui numa cotação de 1,40, tem tudo para melhorar. Nos últimos jogos entre eles, na casa do Fluminense, vamos lá, 3-1, 2-1 para o Atlético Paranaense, 4-1 para o Atlético Paranaense, 2-1 para o Fluminense, 2-0 para o Fluminense. Então é um confronto de gols com ambas de maneira frequente. Nos últimos jogos, geral, 2-2, 2-0, 2-1, 4-1, 3-1. Eu gosto de pensar nesse cenário para gols, tá? Principalmente porque 1-0 para uma das duas equipes pode até significar para essa equipe que está em vantagem uma redução de ritmo, mas para a equipe que está em desvantagem vai ser um desespero danado e esse desespero pode gerar espaço para contra-ataque, tá? Se você é um trader, você pode trabalhar correção de preço, não vejo problema nenhum, porque se o Fluminense não entregar tudo no início, essa cotação tende a corrigir, apesar do Fluminense jogar melhor o primeiro tempo, mas o Fluminense cai muito no segundo. Venceu o clássico contra o Flamengo no segundo, mas costuma cair muito no segundo. E a gente pode ter um jogo mais over, tá? E para finalizar, vamos falar sobre Libertadores, às 21h30, Atlético Mineiro e River Plate. É um jogo, primeiro, parelho. O Galo tem levemente aqui um favoritismo. Dá pra gente colocar aqui um jogo para correção de preço já. O último confronto de Libertadores entre os dois em 2021. O Galo eliminou o time do River com 2 vitórias. Venceu na Argentina, venceu em Minas. Depois perdeu pro Palmeiras. Palmeiras acabou campeão para cima do Flamengo. É um Galo que vem bem motivado nas Copas, principalmente agora depois da classificação para a final na Copa do Brasil, vai pegar o Flamengo. E o River Plate não vem assim tão forte no Campeonato Argentino, porque o foco do River é a Libertadores, né? O River fez boas contratações, tem um time forte. Não vamos nos deixar levar pelo fato do River não estar jogando tão bem assim o argentino, porque eu acho que não é o foco do River esse ano. Tá? O foco do River é a Libertadores, ok? Então, para mim, é um jogo primeiro para correção de preço. É sabido que jogar o primeiro jogo fora de casa para o River é melhor porque ele vai decidir em casa. A final da Libertadores vai ser, se eu não me engano, no Monumental. Se eu não estou enganado. É na Argentina, não sei se vai ser na Bombonera, mas eu acho que vai ser no Monumental. E se o River passar para a final, é tudo que ele quer jogar uma final em casa, né? Sabe que decidindo em casa, no jogo de ida, ele pode tentar fazer um jogo um pouco mais defensivo, um pouco mais contido. Não significa que o Galo não possa vencer na Argentina. Pode, como já venceu em 2021. Mas é mais difícil você jogar contra a torcida do River. Então o Galo, ele precisa fazer o resultado em casa. Eu sei que fica meio clichê, porque, por exemplo, o Corinthians decidiu em casa e ele não passou na Copa do Brasil. O Vasco decidiu em casa e ele não passou na Copa do Brasil. Então, não necessariamente o fato do River decidir em casa vai fazer com que ele passe. Mas é muito importante o jogo de ida. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 e conseguiu segurar. O Vasco perdeu o primeiro jogo, né? O Galo venceu o primeiro jogo por 2-1 e conseguiu, também com um empate no segundo jogo, um golaço do Hulk, segurar. Então, o mata-mata, ele não é só feito por quem decide em casa, mas também pelo resultado que você constrói na ida. Então, eu acho que o Galo tem que tentar vencer esse jogo, nem que seja por 1-0, tá? Nem que seja por 1-0. O River, claro, sabe jogar a competição, um dos maiores campeões, vai catimbar quando tiver que catimbar, vai tentar buscar os cartões pro Atlético, vai tentar tirar os melhores jogadores do Galo do sério, do jogo, se for possível. E, claro, vai tentar explorar os contra-ataques e até mesmo a posse de bola no meio-campo para fazer o tempo passar. Tudo que o River Plate quer é sair daqui com um empate ou com uma vitória simples, né? Se sair com uma derrota simples também não é o final do mundo. Por isso que eu não venho com uma expectativa de jogo para gols. Porque 1-0 para o Galo é um resultado ruim para o River, mas não é um resultado péssimo, que dá para reverter na Argentina, né? Então eu não vou te indicar gols aqui. Para mim é um jogo pro ao vivo. Se eu fosse um Panther, esse é um jogo que eu tomaria cuidado. Apostar seco a favor do Galo é complexo. O empate anula do Galo vai estar baixo. Talvez seja melhor esperar uma odd um pouco mais elevada. E a dupla chance no Galo, se o River Plate estiver na frente do placar, também é arriscado. Porque o Galo, ele sabe que 1-0 em casa é ruim, mas não é o fim do mundo. Porque se ele sair para cima com tudo, ele pode tomar o segundo, é mais difícil. Então, eu se fosse um Panther, eu tomaria um pouco mais de cuidado com esse jogo, tá? Ele é um pouco mais cabreiro, mais difícil de se analisar. Mas mercado de gols, no pré-live eu não te indico. Você vai até ter uma cotação boa aqui, ó. Over 1,5 pagando 1,50, ambas marcam pagando 2,20, o 2,5 pagando 2,60, porque realmente o mercado não espera um jogo para over, tá? O under 2,5
Tá pagando 1,48, né? O mercado já espera um jogo mais amarrado. Dá para ver no PDF de apoio que o River Plate não vem isso tudo no Campeonato Argentino. Então, cuidado na hora de analisar apenas os números, as estatísticas, para não definir que o Galo ele é muito mais favorito do que de fato ele é. Na verdade, o River Plate ele é muito mais time do que ele tem jogado na Argentina, tá? Então, uma vitória do River fora de casa, é um time que marcou metade dos gols que sofreu, precisa de muito mais finalização no alvo do que o Galo, não tem saída na frente com frequência, tudo isso contribui para que a gente crie uma expectativa no Galo. Só que vamos tomar cuidado, vamos mergulhar um pouco mais fundo, porque o foco do River Plate esse ano é a Libertadores, é decidir a final em casa e vai trabalhar muito para isso. Então toma cuidado para não trazer o River Plate do campeonato argentino para a pauta. Assim como o Galo em casa no Brasileiro é bom, mas o Galo já abandonou o Brasileiro. O foco do Galo são as Copas, tá? Então toma um pouco de cuidado. Para mim é um jogo para se trabalhar ao vivo. É isso, vou ficando por aqui. O espaço está aqui embaixo para você me ajudar com complemento, com informações e correções. Lembre-se, apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital. E vou deixar aqui embaixo também o link das promoções do Exchange sem comissão no jogo do Galo com o River Plate, esse jogo que eu estou falando aqui agora. A cotação de 4 do Real Madrid, a cotação de 5 do Cruzeiro da quarta-feira. E a gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima.